Muito bem, pessoal, vamos resolver aqui as questões que foram propostas na lista de exercício para vocês, ok? Bom, essa lista ela vai tratar sobre equação segmentária da reta. E o que vem a ser a equação segmentária da reta? Bom, como o objetivo aqui é mais resolver exercício do que propriamente explicar o conteúdo, nós iremos aqui verificar o seguinte, tá? A equação segmentária da reta ela é dada nessa formatação aqui, ó. X sobre A mais Y sobre B igual a 1. Muito bem, mas quem é A e quem é B nessa equação? A equação segmentária da reta ela se caracteriza pelo seguinte, pessoal. Ela se caracteriza por ser justamente a equação que vai considerar dois pontos específicos, que são os pontos que cortam o eixo Y, né? Que é esse eixo aqui na vertical, e o eixo X, que é esse eixo aqui na horizontal, né? Eixo das abscissas, o eixo X, e o eixo Y das ordenadas, tá? Então, toda reta, ela sempre vai cortar o eixo Y em algum ponto e sempre vai cortar o eixo X em um único ponto, certo? Ela sempre corta uma única vez o Y e o X uma única vez. E a equação segmentária da reta, ela trabalha justamente somente com esses dois pontos. Lembre que a reta ela tem infinitos pontos, tá? Então, como é que a gente faz para calcular? É bem simples. Olha só a nossa primeira questão. Escreva as equações segmentárias das retas que passam pelos pontos a seguir. Perceba que ela tem essa característica, ó, 5, 0, 0 e 3. Um dos pontos, o y vai ser 0, e no outro ponto, o x vai ser 0. Né? Então, como ficaria a representação no gráfico? Tá? Eu vou fazer uma representação no gráfico aqui para vocês. Então, ó, na letra A, com os pontos 5 e 0 e 0 e 3. Como é que a gente representa nesse desenho do gráfico? Vamos lá. O ponto A ele tem coordenadas 5 e 0. Significa o quê? Que o x dele é 5 e o y é 0. Então, ó, vamos aqui no eixo x procurar o 5, né? Ó, já que o x de A é 5. Então, está aqui o 5. E o y é 0. Como o y é 0, ele nem vai subir nenhuma unidade e nem vai descer nenhuma unidade. Então, esse ponto ele fica justamente em cima do eixo x. Pontos com essa característica, onde o y é 0, eles ficam em cima do eixo x, tá bem? Então, está aqui o nosso ponto A, o ponto 5 e 0. O ponto B a gente vai achar da mesma maneira. Olha só, o x de B é 0 e o y de B é 3. Então, vamos identificar aqui no gráfico como é que vai ficar a representação desse ponto. Então, ela vai ficar dessa maneira, ó. X é 0. Então, vamos aqui no eixo X e achar o 0. Ó. O 0 está aqui, ó, na origem. E o Y dele é 3, certo? Então, quer dizer, como é 3 positivo, ele vai subir 3 unidades. Então, ó, 1, 2, 3. E o ponto você vai marcar aqui em cima do eixo Y. A diferença da equação segmentária da reta para as demais é isso. É que ela vai utilizar somente os pontos que estão cortando o eixo Y e cortando o eixo X. No caso aqui, esse é o nosso ponto B. E como na geometria a gente só precisa de dois pontos para determinar uma reta, olha só o que acontece. Com o auxílio de uma régua, né, vou posicionar no meio desses dois pontos, e aqui está a representação, né, da nossa reta, a representação geométrica dela. Né? Então a gente tem a representação algébrica e temos a representação geométrica, que é essa daqui do gráfico. Então nossa reta é essa daqui. Tá? Ela tem infinitos pontos aqui, ó, entre A e B, tá? Só que, como é segmentária, ela vai trabalhar com esses dois, ok? Estou sendo muito específico nessa letra A para dar uma explicaçãozinha breve para vocês. Na letra B em diante a gente só vai resolver, tá bem? Então, ó, a característica dela ela tem que ser desse formato aqui, ó, x sobre A mais y sobre B igual a 1. Ela é sempre desse jeito, tá? O que vai acontecer? Quem é A e quem é B? Presta atenção. O valor de A vai ser o ponto onde ela corta o eixo X, certo? Então, é o valor onde ela corta o eixo X. Ela está cortando o eixo X em 5. Então, eu vou reescrever essa equação assim, ó. X sobre A vai ser 5, tá? Mais Y sobre B.
B é o ponto onde ela corta o eixo Y. Ó. A é o ponto onde ela corta X e B é o ponto onde ela corta Y. Como Y foi cortado no ponto 3, então vai ser Y sobre 3 igual a 1. Acabou? Acabou. Está respondida a sua questão, ok? Bom, nesse caso aqui, a gente vai precisar fazer o gráfico? Não, tá? Se vocês respondessem somente isso, estava valendo. Então, ó, eu estou fazendo o gráfico para você visualizar, certo? E entender do que se trata a equação segmentária da reta. Na nossa segunda questão, nós temos o seguinte, olha só os pontos, né? Menos 3 e 0, 0 e 2. Então, vamos lá, ó. Menos 3 e 0, 0 e 2. A equação ela vai ficar da seguinte forma, ó. X sobre A mais Y sobre B igual a 1. Ela tem esse formato sempre. Eu vou, na parte da letra C, eu não vou mais escrever isso daqui, tá? Mas lembre, é assim que você vai resolver, tá bem? Eu deixei até uma cópia dela no nosso material, tudo bem? Então, olha só. Vamos lá, os pontos eram menos 3 e 0, 0 e 2 na letra B. Então, ó, como A é menos 3, certo? O ponto que tem X é menos 3. E o ponto que tem Y diferente de 0 é 2. Então, ó, o valor de X aqui, ou o valor de A, né, no caso, vai ser X sobre menos 3 mais Y sobre o valor de B. Quem é o B? O B vai ser aqui, ó, o ponto onde ela corta o eixo Y, que é em 2. Tudo isso igual a 1. Está resolvido, certo? Você também pode escrevê-la dessa forma. Ó. Menos x sobre 3 mais y sobre 2 igual a 1. Tá? Esse menos vir aqui embaixo, ele vir aqui ao lado, não tem diferença, tá? Você faz... Por quê? Por conta de jogo de sinal. Ó. Mais com menos dá menos. Então a gente pode colocar um menos para a fração inteira, tá? É só questão de representação, tá bem? Então, ó, tá resolvida também. Como é que ela fica representada aqui? Vamos lá. Quem são os pontos? Ó? Menos 3 e 0. X é menos 3, o x de A é menos 3. Então, vamos procurar o menos 3 aqui, ó. Ela é menos 3 e 0, né? Então, ó, menos 3 e 0. Tá aqui meu ponto A. E o B é 0 e 2, ou seja, o x é 0 e o y é 2. Então, ó, x é 0, está aqui na origem, e o y é 2. Sobe duas casinhas. Então, está aqui. Então, pontos A e B. São dois pontos que cortam o eixo Y e o eixo X. Vou traçar aqui a minha reta, tá? Então, é essa aqui a nossa reta, ok? Bom, na letra C, o gráfico já começa a ficar um pouco mais estranho, né? Por quê? Na letra C, vou colocar aqui os valores para facilitar, ó. Nós temos A menos 4 e 0, tá? Então, vamos lá. O ponto A vai ser, vou escrevê-lo aqui, tá? A menos 4 e 0. E o ponto B vai ser o ponto 0 e menos 6. Então, ó, 0 e menos 6. Bom, diferente da anterior, agora a gente está trabalhando com esses números aí meio negativos, né? Eles mudam alguma coisa? Mudam. Bem pouco, mas mudam. Então é preciso a gente estar atento. Olha só, a gente sabe que o ponto A vai ser aquele em que x é diferente de 0. O x aqui é 0, então o ponto A vai ser esse aqui. E o ponto B vai ser aquele que y é diferente de 0. Entre A e B, o valor de y que é diferente de 0 é esse aqui. Então esse é A e esse é B. Identifiquei. Jogo na fórmula. Ó. X, y igual a 1. A e B. Quem é A? Menos 4. Então menos 4 vem aqui embaixo. E o y? Menos 6. Então aqui, ó, menos 6 vem aqui embaixo. Certo? Detalhe. Jogo de sinal mais com menos. Aqui vai ficar, ó, menos x sobre 4. Mais com menos y sobre 6. Tudo isso igual a 1. Então ela pode ficar nessa formatação aqui, tá bem?
Aqui não estaria de todo errado não, mas a forma final dela a gente escreve dessa forma. Então, ó, vamos representar os pontos, né? Até para pegar a prática, tá? X de A é menos 4, então vou aqui, ó, no eixo X e procuro menos 4, está aqui. E o Y é 0, então ele vai ficar aqui em cima. Esse aqui é o meu ponto A. Vamos lá. X de B é 0. Vou aqui no eixo X e procuro 0. O 0 é aqui na origem, está aqui. E o Y é menos 6, né? Então eu vou descer 6 unidades. Então meu ponto ele vai estar localizado aqui, ó. Está aqui a representação do meu ponto B. Vou, com o auxílio da régua novamente, fazer o traçado para ver como é o desenho, né, dessa reta. Então a reta é essa daqui. A equação segmentar dessa reta é representada dessa forma. Bom, para não ficar muito extenso, vamos adiantar aqui um pouco a letra D, que vai ter as coordenadas A e B. Quem é o ponto A? 2 e 0, tá? Então, A, 2 e 0, e B, 0 e menos 7. Então, ó, vamos lá. Aqui, utilizar 0 e menos 7, ok? Muita atenção só com relação ao sinal, tá? É bem leve, bem tranquilo. Então, ó, vamos lá. Quem é o ponto A? O ponto A é aquele em que o x, ó, temos dois valores para x, o x de A e o x de B. Vai ser aquele ponto que ele não é 0, tá? Então, ó, ou então que ele, no caso, não é que ele não é 0, mas dentre os dois aqui vai ser esse ponto, tá? Então, ó, x sobre A, que no caso aqui é 2, mais y sobre B. B, no caso, vai ser menos 7. Então, ó, menos 7 igual a 1. Para dar uma forma final, ó, mais e mais vai ficar x sobre 2 mesmo, né? Mais com menos vai dar menos y sobre 7 igual a 1. Ok? Então está aqui a forma final da nossa equação segmentária para a reta que cruza esses dois pontos, né? Então, ó, que contém esses dois pontos, na verdade. Então, ó, nós temos aqui A, 2 e 0, então x aqui é 2 e o y é 0. Então está aqui a representação do meu ponto A. E o meu ponto B é 0 e menos 7. Então, ó, 0 está aqui na origem, menos 7 está lá embaixo do nosso gráfico. Então, ó, está aqui a representação do meu ponto B. Vou traçar aqui o nosso desenho no gráfico e assim está finalizado, ok? Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Valeu!